Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Pelas ruas reluzentes de Nova York, onde a opulência convive com a pobreza, Jonathan Whitmore, um bilionário conhecido por sua frieza e arrogância, caminhava apressadamente. Vestido com um terno perfeitamente cortado, ele via apenas figuras borradas e insignificantes ao seu redor, pessoas que ele mal considerava dignas de atenção. Ao passar por uma pequena barraca de rua, um mendigo de aparência cansada, com roupas rasgadas e olhar penetrante, estendeu a mão trêmula. Mas não era dinheiro que ele pedia. Em vez disso, gritou: "Não coma isso!" Jonathan riu baixinho, achando graça daquele pobre homem que ousou avisá-lo. Pensando que fosse uma brincadeira ou superstição, ignorou o aviso e pegou um pratinho de comida para a viagem, levando-o à boca. O mendigo o encarou fixamente, como se seu olhar pudesse perfurar o metal de seu carro blindado, como se lesse diretamente sua alma. Jonathan sentiu um arrepio, mas sua arrogância o dominou. Tarde demais. Algumas mordidas bastaram para que a realidade se revelasse. Um gosto amargo, uma dor repentina, e o medo gélido de ter sido manipulado. Naquele simples ato de desafio, o mendigo desencadeou uma série de eventos que Jonathan não podia controlar nem prever. Por trás daquele simples aviso havia um segredo, uma verdade que nem mesmo um homem com sua fortuna poderia comprar. Jonathan Whitmore acordou em seu luxuoso apartamento em Manhattan, com o gosto amargo da comida de rua ainda presente em suas papilas gustativas. Tentou se convencer de que era apenas uma doença passageira, uma indigestão comum. Mas assim que pôs os pés no chão, uma dor lancinante no peito o imobilizou. Ele tentou se levantar, mas suas mãos tremiam e seus olhos estavam nublados. Seu telefone vibrava freneticamente na mesa de cabeceira. Era seu assistente Mark. "Senhor Whitmore, o senhor precisa ver isso, é urgente." Imagens passaram pela tela. Seu rosto apareceu em todas as redes sociais, acompanhado de uma manchete explosiva: "A vítima bilionária de envenenamento de rua?" Jonathan sentiu o coração disparar. As câmeras de segurança mostraram o mendigo olhando para ele com um sorriso enigmático pouco antes de tocar na comida. Em pânico, mas ainda no controle, Jonathan se levantou com dificuldade. Não podia se dar ao luxo de parecer fraco. Sua reputação, sua fortuna, tudo estava em jogo. Mas lá no fundo, percebeu algo terrível. Aquele homem, aquele mendigo, sabia de algo que ele desconhecia. Ele saiu apressado do apartamento, ignorando os olhares chocados dos transeuntes. Cada passo o aproximava de uma verdade que ele não tinha certeza se queria descobrir. E em algum lugar nas sombras da cidade, o mendigo o esperava paciente, como um predador silencioso. Jonathan sabia de uma coisa: ele tinha acabado de entrar em um jogo cujas regras lhe escapavam, e desta vez, sua sorte não lhe ofereceria proteção alguma. Jonathan Whitmore caminhava pelas ruas movimentadas de Manhattan, com a tensão apertando cada músculo do seu corpo. Seus pensamentos disparavam. Quem era aquele mendigo e como ele poderia ter previsto o que acabará de acontecer? O gosto amargo persistia, mas não só isso. Havia uma presença, invisível, mas opressiva, que parecia segui-lo em cada esquina. Ele finalmente chegou ao seu escritório, um arranha-céu de vidro e aço com vista para a cidade. Seus funcionários o receberam com olhares preocupados. Mark, seu assistente, aproximou-se rapidamente. "Senhor Whitmore, a polícia quer falar com o senhor. Encontraram vestígios de uma substância suspeita na sua comida." Jonathan sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ele havia sido atacado. Mas como? E por que aquele mendigo o havia avisado? Determinado a entender, lançou-se numa busca frenética. Vídeos de vigilância, relatos de transeuntes, qualquer coisa que pudesse levá-lo ao homem misterioso. Cada detalhe parecia insignificante até que descobriu um elemento perturbador. O mendigo não era simplesmente um morador de rua. Seus olhos brilhavam com uma inteligência rara, quase calculista, e ele já havia sido visto diversas vezes nas ruas, sempre observando alvos específicos. Jonathan sentiu uma raiva surda crescendo. Não era mais uma questão de sobrevivência imediata, mas de vingança. Aquele mendigo, a quem ele inicialmente desprezara, agora tinha poder sobre ele. Quando ele estava prestes a chamar a polícia, uma notificação chamou sua atenção, uma mensagem anônima em seu telefone sem remetente. "Não tente me encontrar. Se quiser sobreviver, ouça o que eu digo." Jonathan percebeu então que o aviso do mendigo era apenas o começo. Não era uma mera coincidência, mas a primeira peça de um quebra-cabeça que ele teria que resolver, antes que fosse tarde demais. Jonathan Whitmore passou a noite examinando cada canto da cidade de seu apartamento sem conseguir dormir.
Imagens do mendigo, tão estranhamente seguro de si, assombravam seus pensamentos. Quem era ele realmente? E por que o estava alertando antes mesmo que o perigo o atingisse? Na manhã seguinte, um pacote sem remetente foi entregue em seu escritório. Jonathan o abriu com cautela. Dentro, encontrou um envelope preto contendo apenas uma foto e um pequeno pedaço de papel. A foto mostrava o mendigo em pé diante de uma velha armazém abandonado. No papel estava escrito, com uma caligrafia trêmula mais específica: "O gosto amargo é apenas o começando. Vá lá se quiser entender." Jonathan sentiu o coração apertar. Seria uma armadilha? Cada fibra do seu corpo gritava para ele não ir. Mas a curiosidade, e principalmente o medo do desconhecido, eram fortes demais. Aquele mendigo não era apenas mais um morador de rua. Ele tinha informações cruciais, e Jonathan precisava saber o que era. Ele passou o resto do dia se preparando para a saída. Desta vez, não queria ficar vulnerável. Tomou suas precauções habituais, um guarda-costas discreto, comunicação constante com Mark e um arsenal de segurança à disposição. Ao cair da noite, Jonathan estacionou perto do armazém mostrado na foto. O lugar estava deserto, iluminado apenas por algumas luzes fracas e bruxuleantes da rua. O silêncio era pesado. Cada barulho parecia amplificar sua ansiedade. Então, uma figura surgiu nas sombras. O mendigo permaneceu imóvel, encarando-o com olhos penetrantes. Sem dizer uma palavra, levantou a mão e gesticulou em direção ao interior do armazém. Jonathan respirou fundo, sentindo uma mistura de medo e fascínio invadi-lo. Ele sabia que passar por aquela porta significava entrar em um mundo do qual ele nada sabia, e que nada jamais seria o mesmo. Jonathan Whitmore entrou no armazém, seus olhos se adaptando lentamente à escuridão. O ar estava denso, impregnado de um estranho cheiro metálico. Cada passo que dava ecoava no chão de concreto, amplificando o silêncio sinistro. O mendigo o esperava no centro da sala, iluminado por um raio de luz que vinha do teto rachado. Ele parecia quase irreal, calmo, como se soubesse exatamente o que iria acontecer. "Você provou o prato, não é?" perguntou o mendigo com uma voz surpreendentemente calma. Jonathan assentiu, tentando esconder seu medo. Você me envenenou?" Ele perguntou com a voz trêmula. O mendigo balançou a cabeça lentamente. "Não. O que você comeu não foi mortal, mas foi um aviso. Você é rico, poderoso, e completamente cego aos perigos ao seu redor." Jonathan sentiu o coração apertar. Fora aprisionado pela arrogância, mas começava a entender. O mendigo não era apenas um mendigo, mas um mensageiro, talvez até mesmo um juiz das escolhas de Jonathan. "Por que eu? Por que me avisar?" Jonathan perguntou com a voz mais firme dessa vez, tentando retomar o controle da situação. O mendigo deu um passo à frente, colocando a mão sobre uma mesa onde repousava uma pequena tela. Um vídeo começou a tocar. Mostrava Jonathan, algumas semanas antes, em uma situação em que sua arrogância havia ferido pessoas inocentes, manipulado parceiros e ignorado ameaças. Cada imagem o atingiu como um soco no estômago. Jonathan Whitmore havia sido imprudente, cegado por seu poder. "Este é o seu aviso", disse o mendigo. "Da próxima vez, não será apenas um gosto amargo. Entenda que toda ação tem consequências. E algumas pessoas estão observando, até mesmo aquelas que você despreza." Jonathan sentiu a gravidade da situação se apoderar de si. Não se tratava apenas de uma questão de segurança pessoal. Era um lembrete claro de que seu mundo perfeito e controlado poderia ruir a qualquer momento. O mendigo deu um passo para trás e desapareceu nas sombras, deixando sozinho com o vídeo e a angústia do que acabará de descobrir. Jonathan entendeu então que aquele simples aviso era apenas o começo, e que o verdadeiro perigo ainda não havia se manifestado. Jonathan Whitmore passou a noite pensando. O mendigo não era apenas um aviso, parecia fazer parte de um plano maior, uma rede invisível de pessoas capazes de monitorar e controlar o que nem mesmo o dinheiro conseguia proteger. Ao amanhecer, Jonathan entrou em ação. Chamou Mark e explicou-lhe a situação em detalhes, enfatizando que desta vez, não podia confiar apenas na polícia ou em seus guarda-costas. Precisava investigar nas sombras. "Quero saber tudo sobre ele", Jonathan ordenou. Cada detalhe, cada movimento, cada pessoa que poderia ser conectada. Mark foi embora imediatamente, mas Jonathan sentiu que precisava fazer mais. Lembrou-se do vídeo mostrando seus próprios erros e da ameaça implícita. Alguém estava observando tudo. Decidiu começar nas ruas, onde tudo começou. Durante vários dias, ele rastreou qualquer sinal do mendigo. Cada rua, cada câmera de vigilância, cada depoimento de um transeunte foi vasculhado. E aos poucos, um padrão começou a emergir. Não se tratava de um homem isolado.
Ele parecia conectado a uma rede de indivíduos que escolhiam seus alvos com precisão, enviando alertas antes que o perigo realmente acontecesse. Então, certa noite, Jonathan recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado era fraca, mas determinada. Quer entender? Venha para a ponte do Brooklyn à meia-noite. E desta vez venha sozinho. Jonathan sentiu a adrenalina subir. Sabia que cada passo em direção àquela rede era perigoso, mas também entendia que a inação poderia lhe custar muito mais do que alguns minutos de desconforto ou um gosto amargo na boca. Ele passou o dia se preparando, escolhendo cuidadosamente suas roupas e equipamentos. Mas desta vez sabia que não podia contar com a segurança física, precisava confiar em sua prudência, sua inteligência e sua capacidade de antecipar os movimentos de alguém que parecia estar sempre um passo à frente. À meia-noite, a ponte do Brooklyn estendia-se à sua frente, deserta e silenciosa. As luzes da cidade refletiam-se no East River, criando uma atmosfera quase surreal. Jonathan sentiu o coração disparar. O mendigo, ou quem quer que estivesse por trás daqueles avisos, estava à sua espera. E aquele encontro mudaria sua vida de uma vez por todas. Meia-noite. O vento gelado soprava sobre a ponte do Brooklyn, fazendo Jonathan Whitmore tremer apesar de suas roupas elegantes. Cada passo ecoava no metal da ponte, e seus olhos vasculhavam a escuridão. Ele sabia que aquele encontro determinaria o resto de sua vida. Uma figura emergiu lentamente das sombras. O mendigo, imóvel, parecia esperar, como se conhecesse cada movimento de Jonathan. Seus olhos brilhavam com uma intensidade incomum, e apesar da aparência humilde do homem, uma autoridade invisível emanava dele. Você ignorou meu aviso na primeira vez, ele disse calmamente. Jonathan respirou fundo, tentando disfarçar a tensão que o paralisava. Eu queria entender. Por que eu? Por que esses avisos? Ele perguntou, com a voz firme. O mendigo deu alguns passos em sua direção e com um gesto apontou para o rio abaixo. Tudo que você possui pode desaparecer num instante. Sua riqueza, seu poder, sua segurança. Mas eu não sou o perigo. O que você deve temer são suas próprias escolhas. Jonathan sentiu uma mistura de raiva e confusão. Então você está aqui para me punir? Não, respondeu o mendigo. Estou aqui para te salvar de si mesmo. Você está cercado de pessoas que querem se aproveitar da sua arrogância. Você é um peão em um jogo que ainda não entende. Então o mendigo lhe entregou um pequeno dispositivo quase insignificante. E isto contém evidências de que alguns dos seus parceiros mais próximos estão conspirando contra você. Mas isso é apenas parte do quebra-cabeça. Você precisa decidir se quer encarar a verdade, ou permanecer cego e correr o risco de perder tudo. Jonathan pegou o dispositivo com as mãos trêmulas, percebendo que aquele simples objeto poderia mudar sua vida, seu império e até mesmo sua segurança pessoal. O mendigo recuou para as sombras. Pense bem. O tempo não espera por ninguém. E com essas palavras, ele desapareceu, deixando Jonathan sozinho, trêmulo, mas consciente de uma realidade que jamais ousara encarar. Ele compreendeu então que não era apenas a sua sobrevivência que estava em jogo, mas a reconstrução completa de sua vida, suas escolhas e suas alianças. Jonathan Whitmore passou as primeiras horas da madrugada analisando o dispositivo que o mendigo lhe dera. Os arquivos pareciam inofensivos à primeira vista, e-mails, fotos, gravações de voz. Mas ao examinar cada documento atentamente, uma verdade assustadora começou a emergir. Alguns de seus parceiros comerciais mais próximos, aqueles em quem ele depositara sua confiança cega, conspiravam há meses para se apoderar de uma parte de seu império. Transações ocultas, manipulações financeiras e até ameaças veladas haviam sido cuidadosamente documentadas. Estava tudo ali, bem diante de seus olhos. O mendigo havia previsto cada movimento, cada mentira, e lhe dado a chance de agir antes que o desastre acontecesse. Mas havia mais. Num canto da câmera, uma série de vídeos mostrava Jonathan em situações de sua juventude, momentos que ele pensava ter esquecido. Cada cena o confrontava com seus erros do passado, decisões impulsivas, traições e oportunidades perdidas de se aproximar das pessoas certas. O mendigo não queria apenas protegê-lo do presente, queria forçá-lo a olhar para o passado e aprender com seus erros. Jonathan sentiu uma mistura de raiva e gratidão. Como um simples mendigo poderia possuir tanto conhecimento e prever tantos perigos? Ele entendeu que aquela pessoa não era apenas um alerta, mas um estrategista, quase um mentor inesperado. Determinado a retomar o controle, Jonathan começou a planejar. Cada arquivo, cada pedaço de evidência seria usado para frustrar a traição e proteger seu império. Mas ele também sabia que o mendigo ainda não havia revelado todas as cartas.
O verdadeiro teste viria quando ele enfrentasse aqueles que buscavam derrubá-lo. Naquela noite, Jonathan Whitmore não dormiu. Reescreveu seu destino, uma ação de cada vez, ciente de que cada movimento precisava ser calculado com precisão. E em algum lugar, nas sombras de Manhattan, o mendigo continuou a observar, silencioso, mas sempre presente, pronto para intervir caso Jonathan se desviasse. Jonathan Whitmore passará dias analisando as informações que o mendigo lhe dera. Cada detalhe, cada evidência, cada gravação fora cuidadosamente catalogada. Agora ele sabia quem conspirava contra ele e como pensavam que poderiam lucrar com sua fortuna e seu império. Ele decidiu agir. Uma reunião especial foi convocada em seu escritório principal, reunindo todos os seus sócios e principais executivos. A atmosfera era eletrizante. Nenhum deles sabia que Jonathan havia descoberto suas artimanhas. Obrigado a todos por terem vindo, Jonathan começou, sua voz calma, mas afiada como uma lâmina. Acho que você está se perguntando por que convoquei esta reunião. Ele colocou o dispositivo no centro da mesa e iniciou um vídeo. Os rostos dos conspiradores se iluminaram na tela, surpresos e aprisionados. Os e-mails, as gravações, todas as evidências foram expostas, cada mentira revelada em detalhes. Toda ação tem suas consequências, Jonathan continuou, com os olhos fixos em seus traidores. Você achou que conseguiria passar por mim sem que eu percebesse. Você subestimou a minha atenção. E a de outra pessoa. Murmúrios e tentativas de justificativa irromperam na sala, mas Jonathan não deixou nada passar. Ele sabia que o medo por si só não seria suficiente. Ele precisava mostrar que estava no controle e que podia se proteger. Você teve sua chance. Da próxima vez, não haverá mendigos para avisá-lo. As decisões que você tomou sempre o afetarão. Aconselho-o a pensar com muito cuidado sobre suas próximas ações. Uma tensão palpável reinava na sala. Os conspiradores compreenderam que seu poder havia desmoronado em um instante. Jonathan, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma mistura de alívio e orgulho. Ele havia recuperado o controle, mas sabia que aquela era apenas uma batalha entre muitas. Ao saírem da sala, envergonhados e em silêncio, Jonathan sabia que o verdadeiro desafio não era apenas frustrar as traições, mas entender por que alguém como o mendigo havia escolhido ajudá-lo. E ele entendeu que aquela figura enigmática continuaria a guiá-lo, ou a testá-lo, a cada passo. Após confrontar seus traidores, Jonathan Whitmore sentiu-se aliviado e curioso. O mistério do mendigo ainda o assombrava. Por que ele havia decidido avisá-lo? E mais importante, quem ele realmente era? Determinado a obter respostas, Jonathan retornou ao local onde tudo começou, o armazém abandonado. O ar estava pesado e silencioso, como se o próprio tempo estivesse prendendo a respiração. Ele entrou cautelosamente examinando cada sombra. Eu sei que você está aí, Jonathan disse firmemente. É hora de me dizer quem você é. O mendigo reapareceu, mas desta vez, sob a luz forte, Jonathan pôde ver seu rosto claramente. Não se tratava de um morador de rua comum. Ele carregava as marcas de alguém que viverá à sombra do poder e da influência. Seu olhar, penetrante e inteligente, fixou-se em Jonathan como se lesse seus pensamentos. Meu nome é Elias Kane, ele disse finalmente. Fui estrategista de famílias influentes por anos, mas escolhi me distanciar daquele mundo corrupto. Não fiquei apenas observando a potencial queda de vocês. Eu queria dar a vocês uma chance de se redimirem antes que fosse tarde demais. Jonathan sentiu a respiração falhar. De repente, tudo fez sentido. A precisão dos avisos, as evidências meticulosamente coletadas, a maneira como o mendigo havia antecipado cada movimento. Elias não era apenas um observador, mas um guia, um mentor em um jogo que Jonathan desconhecia. Por que eu? Jonathan perguntou com a voz trêmula, mas determinada. Porque você tem o poder de mudar as coisas, mas foi cegado pela sua arrogância. Eu não podia ficar parado enquanto seu mundo desmoronava. Você precisava ver a verdade por si mesmo, e agora está pronto. Jonathan percebeu que sua vida havia mudado drasticamente. O mendigo, agora revelado como Elias Kane, não era apenas um aviso, ele era a chave para navegar em um mundo de influências ocultas, traição e poder. E pela primeira vez, Jonathan se sentiu pronto para encarar os verdadeiros desafios de sua existência. Jonathan Whitmore estava em seu escritório com vista para Manhattan. Tudo parecia calmo, quase surreal após semanas de tensão e revelações. Mas dentro dele, uma nova chama ardia. Graças a Elias Kane, ele não apenas frustrara os traidores que queriam destruir seu império, como também aprenderá uma lição crucial: riqueza por si só não bastava, e poder sem consciência era uma faca de dois gumes. Com Elias ao seu lado, Jonathan começou a reestruturar seus negócios.
Parceiros desleais foram removidos e ele se cercou de pessoas confiáveis. Mas ainda mais importante era como ele agora administrava seus relacionamentos e escolhas. Cada decisão era cuidadosamente considerada, cada ação avaliada em função de suas consequências para os outros e para si mesmo. Certa noite, ao sair do escritório, Jonathan avistou a ponte do Brooklyn ao longe. O lugar onde tudo começou, onde o mendigo, agora revelado como Elias, o confrontou com seus erros e abriu seus olhos para um mundo que ele desconhecia. Um sorriso se abriu em seu rosto. Ele sabia que a vida nunca seria perfeitamente previsível, mas agora tinha as ferramentas e a sabedoria para trilhar seu caminho com cautela e força. Poucos dias depois, Jonathan recebeu uma última mensagem anônima. Você entendeu. Agora use o que aprendeu para proteger o que realmente importa. Jonathan não duvidou por um instante que fosse Elias. Mas desta vez não sentiu medo nem raiva. Em vez disso, um profundo sentimento de gratidão o invadiu. Ele havia sido avisado, testado e transformado. Pela primeira vez, Jonathan Whitmore sentiu-se no controle de sua vida. Não por meio de riqueza ou poder, mas por meio de consciência e vigilância. O gosto amargo daquele primeiro aviso não era mais uma lembrança dolorosa, mas o ponto de partida para a renovação. E nas sombras, Elias Kane ainda observava em silêncio, sabendo que alguns ensinamentos eram mais preciosos que todo o ouro do mundo,